Comecei a gravar. Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje eu vou começar uma matéria nova com vocês, tá? Nós vamos falar especificamente sobre o território brasileiro, tá? Então, quando a gente fala sobre território, existem duas coisas que são muito importantes da gente entender, tá? Que todo território, ele vai ter uma extensão, né? Ou seja, ele vai ter uma área que vai ser considerada área total, e ele também vai ter um limite, ou seja, ele vai ter uma linha, né? Na verdade, muitas das vezes imaginárias, tá? Formada por marcos naturais ou então artificiais, que vai delimitar o seu fim, tá? Onde que esse território ele vai terminar, ok? E quando a gente fala sobre os limites, né, os marcos naturais ou artificiais, eu estou falando especificamente sobre montanhas, rios, tá? Que podem determinar o fim ou o início de um território, como também muros, cercas, ou simplesmente, tá? Um acordo, né, que considere qualquer objeto no espaço como um limite, tá? Então, existem várias situações no mundo que nós temos demarcações diferentes, e hoje nós vamos falar só do Brasil, tá bom? Então, indo para... Ai, tô toda hora colocando... Peraí, só um minuto. Deixa eu tentar aqui virar. Pronto, virei a câmera pra não ficar botando toda hora o dedo na frente quando for mexer na tela, tá? Então tá. Então quando a gente fala sobre extensão do Brasil, oficialmente o Brasil ele tem aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então quilômetros quadrados é uma unidade de medida que a gente usa para falar sobre área, para falar sobre a extensão mesmo territorial de um determinado lugar, tá? E isso quer dizer que o Brasil ele está entre os 5 maiores países do mundo em extensão territorial, tá? Então, em tamanho, o país ele é um dos maiores do mundo. Por quê? Porque isso tem a ver com a questão histórica, tá? Do nosso país, a questão de ocupação, a questão de conflitos, que no meio desses conflitos muitas das vezes a gente sabe que determinados conflitos, principalmente, né, falando ao longo da história, eles resultam, né, em ampliação ou perda de território, tá? Então, o Brasil, como qualquer outro país do mundo, também esteve nesse contexto, né, de disputa territorial. Além disso, o Brasil ele ocupa cerca de 50% total da América do Sul. Então, a América do Sul é o continente onde o país ele está localizado, tá? E quando a gente fala, né, que cerca de 50% da área total, ou seja, quase metade do território da América do Sul, é o Brasil, tá bom? Então, isso em termos de geopolítica, isso em termos de relações econômicas dentro do próprio continente, traz bastante expressividade para o Brasil. Por quê? Porque ele acaba sendo um dos países mais importantes em termos de diversidade natural, tá? Porque como o nosso território ele é muito grande, a gente acaba tendo uma diversidade muito grande também de biomas, né? Então aqui nós temos a Mata Atlântica, aqui nós temos o Cerrado, aqui nós temos a Caatinga, aqui nós temos os Pampas, tá? Uma série de biomas, né? De conjuntos de ecossistemas e uma diversidade natural muito grande, que isso acaba também favorecendo mais a gente, né? Em que sentido? No sentido de a gente ter uma disponibilidade de água acima da média dos outros países da América do Sul,
a gente também acaba tendo vantagens, né, em termos de extração, né, de extrativismo, né, porque aqui tem uma diversidade muito grande de minerais, enfim, uma série de outras questões, tá, que são vantajosas, né, por termos um território tão grande, tá? Também há desvantagens, né? Então, por exemplo, a integração territorial, ou seja, conectar todo esse território, as diversas partes dele, também se torna um desafio muito grande. Por quê? Porque o território, ele é gigante, tá? Então, é um país de dimensão continental, né? Então, é a mesma coisa que de dizer no sentido de ser um país grande, tá? E ocupa a 5ª posição entre os países mais extensos do mundo, tá? Então, colocando aí no ranking, né? O maior país em termos territoriais é a Rússia, seguida do Canadá, Estados Unidos, China e, finalmente, Brasil. Além da gente ter a extensão territorial no continente propriamente dito, ainda temos algumas ilhas, tá? Que fazem parte... tentando não colocar a mão na câmera, mas vamos lá. Que fazem parte, tá? Também do nosso território, como, por exemplo, os arquipélagos de Fernando de Noronha. Então, Fernando de Noronha é muito conhecido, né? Como um destino de turismo, tanto nacional quanto internacional. E as ilhas não tão famosas, Trindade e Martim Vaz, tá? Que também são ilhas brasileiras, tá? Sobre aí o domínio, principalmente da Marinha. Seguindo, vou dar uma comentada aqui sobre os pontos extremos do país, tá? O que são os pontos extremos, tá? Pegando o território nacional, depois eu vou trazer para vocês o mapa, tá bom? Então, assim, pegando o território nacional de modo geral, existe o ponto, né? Na verdade, são 4 pontos que são considerados pontos extremos, ou seja, o limite, né, máximo do país, tá? Isso que significa ponto extremo. E nós temos 4, um para cada direção da rosa dos ventos, norte, sul, leste e oeste. Vou dar uma lida aqui com vocês, mas depois eu reforço isso aqui no mapa, tá bom? Então, vamos lá. No norte, tá? Em Rondônia, tá? No estado de Roraima, nós temos o Monte Caburaí, tá? Que é uma formação rochosa onde tem um rio, tá? E é exatamente nesse rio que é o extremo do país, que é a nascente do rio Ailã, tá bom? Ao sul... Eita, rabisquei o negócio. Ao sul, no Rio Grande do Sul, nós temos o Arroio Chuí, tá? Pequeno curso de água, tá? Então, lembra que eu tava falando sobre a questão lá dos marcos, tá? Dos marcos naturais? Então, aqui nós temos ao norte o marco que é formado por um monte, né? Um monte na nascente do rio. E ao sul nós temos um marco, tá? Que ele é formado por um curso d'água, tá? Então, é um marco natural. A leste, na Paraíba, nós temos a Ponta dos Seixas, tá? Que é uma praia. E a oeste, no Acre, nós temos a Serra da Contamana, tá? Que também é uma formação rochosa, tá? Então, serra é um tipo de planalto, tá? E também é marcado pela nascente do rio Moa, tá? Então, todos os extremos que nós temos no país são marcos naturais, tá? Já volto neles. E aqui nós temos a extensão territorial, tá? Então, indo do Brasil de norte a sul, nós temos aproximadamente 4.394 quilômetros e de leste a oeste nós temos 4.319 quilômetros, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aqui foi o que eu falei para vocês, né?
Então, pegando aqui o território brasileiro, tá bom? Então, vamos começar aqui do norte, tá? No estado de Roraima, tá? Nós vamos ter o ponto mais setentrional. O que é ponto setentrional? Ponto setentrional é a mesma coisa que falar norte, tá bom? Então, nós temos a nascente do rio Ailã, tá? Então, ali que é o ponto mais ao extremo norte. Se vocês forem reparar, deixa eu pegar aqui a caneta, se vocês forem reparar, aqui em cima, né, é o máximo, né, do território brasileiro. Tudo que o resto, né, da fronteira do Brasil é um pouquinho abaixo ao limite máximo, tá? Ao sul nós temos o Arroio Chuí, tá? Que é o ponto mais meridional, ou seja, mais ao sul, tá? No leste nós temos a Ponta dos Seixas, tá? Que é mais oriental, ou seja, mais a leste. E aqui no Acre nós temos a nascente do rio Moa, tá bom? Então esses são os 4 extremos do país, tá bom? Beleza? E aonde que o Brasil ele está localizado no mundo, tá? Então, o Brasil o território brasileiro, né? O Brasil, dá no mesmo, está inteiramente localizado a oeste do meridiano de Greenwich, tá? Então, a gente pode dizer que é um país ocidental, sendo que 7% do país ele está no hemisfério norte, ou seja, como a gente considera um país no hemisfério norte, quando ele está acima da linha do Equador, e 93% ao sul. Então, a gente pode dizer que predominantemente o Brasil ele é um país que está localizado no hemisfério sul. Então, aqui eu trago o mapa mundi para vocês, olha, para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui nós temos o meridiano de Greenwich, aqui nós temos a linha do Equador e aqui está o Brasil, tá? Então, a gente percebe que ele está completamente a leste da linha do Equador, então a gente pode dizer que é do hemisfério ocidental, quando está a oeste, é hemisfério oriental. Por isso que a gente tem o hábito de chamar chineses, coreanos, japoneses de orientais. É por causa disso, tá? E aqui, né, nós temos a maior parte do país ainda no hemisfério sul, tá? Só ali mais a parte do extremo norte que fica no hemisfério norte, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, como eu falei, né, o Brasil, ele ocupa boa parte ali do território da América do Sul, tá? Então, isso é muito nítido de se perceber, né? Então, o nosso território, ele está entre os 5 maiores países do mundo, tá? Então, o fato dele estar nessa localização já nos indica muitas coisas, tá bom? Deu para entender? Ok? Beleza. Então, além, né, de destacar esses pontos, né, a gente sabe que o Brasil, por ele ser quase que 50% do território da América do Sul, ele acaba também fazendo fronteira com muitos países, né? Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de países, né? Ele faz basicamente fronteira com todos os países da América do Sul, tirando apenas 2, que é Chile e Equador, tá? Então, vamos dar uma conhecida nesses países. Então, o Brasil ele faz fronteira com o Peru, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai, a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e Colômbia, tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 países que o Brasil faz fronteira. Só não faz com 2, né? Que é Chile e Equador, né? Então, isso demonstra a importância também, né? Política e a importância geográfica mesmo que o Brasil ele tem em relação com a América,
né? Porque ele tem esse contato, né, fronteiriço com todos esses países, tá? Além disso, tá? Que foi que eu já comecei a falar nessa introdução, né? O limite entre os territórios, como de um país, estado ou município, pode ser indicado por um marco natural, que pode ser montanha ou rio, ou artificial, construído pelo ser humano, como estrada ou obelisco. O que é um obelisco? O obelisco é um monumento vertical, em geral com uma base quadrangular, que vai diminuindo até culminar a uma extremidade pontiaguda, tá? Então, toda vez que você vê um obelisco, você já sabe que ali está se tratando, né, de um símbolo de fronteira, né? Então, ele parece como se fosse uma pirâmidezinha mesmo, tá? Como se fosse uma torrezinha. Dito isso, é importante a gente pegar, né, certinho o que significa fronteira, né? Então, tô aqui toda hora falando fronteira, 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 então vamos lá. Fronteira é a faixa de terra que se estende ao longo de uma linha ou limite territorial. Tranquilo? Daí, a fronteira do Brasil, existem duas. Uma que é territorial e outra que é marítima. Por quê? Porque o Brasil, né, voltando lá para o mapa, né, aqui, pegar aqui, bem ampliadinho. Então, aqui nós temos os países, né, os 10 países peraí, deixa eu dar uma rabiscada aqui. Nós temos os países, né, da América do Sul, né. Então, dá para perceber, né, como que o Brasil, ele faz fronteira com bastante países, né. Então, os países da América do Sul são muito menores do que o território nacional. E nós temos também uma fronteira que é a fronteira marítima, tá? Que ali tem um oceano Atlântico, né? Então, o oceano Atlântico, ele também é uma fronteira, né? E precisa ser protegido, por isso que tem marinha. Por que tem as 3 forças armadas? Marinha, Exército e Aeronáutica. Porque as 3 forças armadas, na verdade, elas estão com o objetivo, elas têm a função, né, melhor dizendo, de proteger mesmo a fronteira, né? Seja por água, por terra ou pelo ar, entendeu? Essa que é a principal função. Então, voltando para lá, então aqui, né, nós temos mais ou menos a extensão, né, dessas fronteiras, né, a territorial, que tem ali aproximadamente 16.795 quilômetros, e a marítima, que tem 10.806 quilômetros, tá? E aqui, né, a gente chega no mapa, né, um mapa mais detalhado sobre a América do Sul, né? Então aqui a gente vê, né, todos os países, né, que fazem fronteira com o Brasil. Deixa eu tirar aqui o zoom, exceto quem? Deixa eu pegar, acho que o amarelo vai ficar muito claro. O Chile, que tá aqui, né, que não faz fronteiras, e o Equador, tá? Tirando isso, os outros 10 países fazem fronteira com o Brasil. Deu pra entender? Então, gente, essa aula foi isso, tá? Simples assim, porque a partir das próximas aulas a gente vai começar mesmo a se aprofundar mais, né, sobre o território brasileiro, e é de extrema importância que vocês compreendam essa introdução e esse básico para as próximas aulas, tá bom? Então, gente, é isso. Um beijo e tchau!